Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Eu sempre fico à espera de alguma coisa que aconteça que desperte em mim o desejo de comunicar-me com vocês e atualizar alguns conceitos. Lembrando sempre, as palavras psiquiátricas são reconhecíveis por todas as pessoas. Os diagnósticos psiquiátricos são usados sempre como xingamento, como forma de desqualificação. Os conceitos psiquiátricos é que são desconhecidos. As pessoas reconhecem a palavra, mas não sabem o que são os conceitos. Um deles é transtorno de personalidade. Um psiquiatra antigo, já falecido, nascido em Cuba, viveu na Espanha e morreu no Brasil, chamado Emílio Mirey Lopes, ele descrevia de uma forma muito elegante e poética o que era a personalidade. Ele dizia que era a silhueta psíquica do indivíduo. Silhueta é a nossa sombra, não é? Quando nós olhamos a nossa imagem na sombra, o que aparece ali, não é? Então seria minha testa grande, um nariz grande, o queixo e um pescoço. Essa silhueta me torna reconhecível para as outras pessoas. Para muita gente que olha a silhueta vai dizer, isso é Tom. Então Mirey Lopes diz que a silhueta psíquica, porque é aquilo que identifica o indivíduo. De uma forma menos aprofundada, não pode dizer que nós somos, os seres humanos, eles trazem uma carga genética constitucional e encontram um ambiente. A resultante desse encontro dos dois é algo que acontece individualmente, é o que nos individualiza. Isso é a personalidade. É o nosso jeito de combinar o que nós trazemos com o que nós encontramos. Na linguagem do dia a dia, ter personalidade, pergunte a qualquer pessoa, então pense você mesmo quando eu vou acabar quando eu fizer essa pergunta, o que é uma pessoa de personalidade? Pare e pense. É possível que vocês tenham pensado que ter personalidade é ser sempre o mesmo em todas as circunstâncias. Ser sempre o mesmo em todas as circunstâncias não seria ter personalidade, seria ter um transtorno de personalidade. Porque a função da personalidade é nos adaptar à circunstância, é nos fazer um instrumento de sobrevivência diante das circunstâncias, sobrevivência mental e física. Então, o que seria transtorno de personalidade? É quando um determinado tipo de comportamento, de reação ao mundo, se torna tão rigidamente presente e fixo, que passa a identificar o indivíduo. Ele faz isso sempre. Quando uma pessoa reage sempre do mesmo jeito às circunstâncias, isso é o modo de viver que nós, para poder definirmos como diagnóstico, dizemos que é um transtorno de personalidade. O diagnóstico de transtorno de personalidade não é feito em consultório, não é sintomático, não é queixa. É uma história de vida. Porque a queixa resumida, se uma pessoa chega e apenas queixa-se de algo, fica difícil, sem que tenhamos uma história, para ter o elemento crucial do transtorno de personalidade, que é a linha de vida. Então, o diagnóstico formalmente só pode ser feito ao final da adolescência e início da idade adulta. Então, uma pessoa que com 30 anos, durante os últimos 15 anos, a forma dela se comportar na vida é tão rigidamente definida que pode ser, muitas vezes é vista, até muitas vezes o apelido diagnostica, né? Uma pessoa que tem um traço de comportamento obsessivo compulsivo, vai ser a certinha, Caxias, quadrado, engomado. Isso é uma história, um conhecido meu, que ele era todo certinho, o apelido dele era engomado. Ele era todo certinho. Ou seja, desde que nós os conhecemos até hoje, ele é certinho. Certinho do jeito que as pessoas falam no dia a dia. Então isso seria um transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. Não é TOC. TOC é um estado de sofrimento pelo quadro obsessivo-compulsivo. Transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo é um jeito de se comportar. É a pessoa que é cri-cri, minuciosa, que é detalhista,
tudo nos mínimos detalhes, tudo tem que ser muito organizado. No dia a dia as pessoas dizem, fulano tal tem toque. Não, ele não tem. Toque é sempre sofrimento. O transtorno de personalidade, regra geral, como nesse caso, quem sofre é quem convive com ele. No caso de um transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. Então, o que é um transtorno de personalidade? É um traço, é um jeito de se comportar repetitivo e rígido. É um padrão de comportamento que não muda diante das circunstâncias. Então, nós podemos ter, e tem, múltiplos diagnósticos. Se vocês saírem correndo e forem para o Google, eu acredito que muita gente vai fazer isso, procurar transtorno de personalidade, você vai encontrar uma descrição que é um retrato, não é um retrato, é um desenho de todas as características possíveis para diagnosticar. No indivíduo, nós geralmente não encontramos tudo tão bem detalhado. Por quê? Porque psiquiatria, repetindo mais uma vez, psiquiatria, os diagnósticos são dimensionais, não são categoriais. O que é que isso significa? O diagnóstico é categorial quando a gente pode definir ou tem ou não tem, como a gravidez, por exemplo. O diagnóstico psiquiátrico não são assim, eles são um contínuo em que nós temos um extremo em que claramente a pessoa nada tem e um extremo que claramente a pessoa tudo tem. Nessa linha média tem todas as nuances possíveis. Por isso que os diagnósticos dimensionais, que são todos em psiquiatria, precisam ter um ponto de corte. Nós precisamos definir uma convenção para considerar. Porque senão nós cairíamos numa coisa muito perigosa que é diagnosticar tudo. Bastava abrir os olhos para a pessoa ter um diagnóstico psiquiátrico. Não, não é assim. Nós temos pontos de corte, critérios para definir quando algo se torna possivelmente um transtorno psiquiátrico. A mesma coisa acontece com o transtorno de personalidade. O elemento principal no transtorno de personalidade é a rigidez, ou seja, é a repetição do comportamento. Sempre acontece assim. Não é eventual, não é esporádico, não. É sempre situacional, é sempre presente na vida da pessoa desde o início da vida adulta. Talvez um dos diagnósticos mais comuns hoje em dia, por exemplo, fazendo um parêntese aqui, os termos primeiros em relação a transtorno de personalidade, esse termo veio da CID-10 para cá. Já começou como degeneração moral, depois psicopatia, era o termo que ficou até hoje. Até hoje as pessoas chamam de psicopata, como se só houvesse a psicopatia em relação a crimes, etc. Depois passou por personalidade psicopática, na época de Kurt Schneider, até que nós chegamos a chamar de transtorno de personalidade, em que uma delas é o transtorno de personalidade antissocial, que é aquele que no dia a dia as pessoas chamam de psicopatia, mas que ele faz parte de um diagnóstico que tem muitos outros traços de comportamentos que são rigidamente repetitivos e são mal adaptativos, ou seja, não só são repetitivos, como trazem problemas para o relacionamento das pessoas. No caso, tem um tipo específico, que é esse que eu queria me deter um pouco mais hoje, já que esse assunto é sempre muito difícil da gente tratar, que é o transtorno de personalidade borderline. Essa palavra em inglês significa fronteiriço, está numa fronteira. Lembre que o nosso diagnóstico é dimensional. Ou seja, a nossa fronteira não é definida de nada, é sempre convencionalmente definida. Todos os diagnósticos psiquiátricos nós temos fronteiras convencionalmente definidas. No transtorno de personalidade borderline, com o que ele faz fronteira? Com uma alteração que é o transtorno afetivo bipolar. Porque o diagnóstico do transtorno afetivo bipolar trata de pessoas que têm estágios, momentos da vida, períodos da vida, fases da vida de elevação de humor e fases da vida de queda de humor. Mesmo no transtorno bipolar, o quadro maníaco tem uma variação chamada hipomania, que é sempre, toda essa variação é dimensional. O extremo da mania é facilmente diagnosticado, mas a hipomania não. Tanto que o transtorno de personalidade bipolar tipo 2, em que o indivíduo tem depressão grave com hipomania, regra geral, é o diagnóstico mais mal feito em psiquiatria, mas que passa batido, mal feito no sentido de passar batido.
porque é dimensional. Então a gente tem que se pesquisar e ponderar sobre isso. No caso do transtorno de personalidade borderline, como a descrição que as pessoas fazem dele é que é uma pessoa, ela própria se faz, pessoas que têm momentos de grande estado de espírito eufórico, paradisíaco, e momentos de profundo desespero em que a vida perde sentido e o suicídio aparece como única solução. Então, será que ele é bipolar? Pode ser, pode acontecer essas coisas, essas sobreposições podem acontecer. Mas o tipo puro é uma pessoa que desde o final da adolescência, é um ser humano que desde o final da adolescência tem alguns traços de comportamento repetitivos. Um deles é não ter poupança afetiva. O que é que eu chamo de poupança afetiva? Quando você recebe um salário, recebe um vencimento qualquer, e esse vencimento ultrapassa suas despesas, portanto, você faz uma poupança. Se eventualmente o salário atrasar, eu tenho uma poupança a que recorrer. Não há desespero. Existe um tempo de adaptação até que o novo salário chegue. Mas vamos imaginar uma pessoa que ela gasta exatamente o que recebe. Portanto, um segundo de atraso no dia do salário, para ela já é o cheque especial, que é um termo, acho que hoje em dia pouca gente usa, mas a pessoa entra no vermelho imediatamente. Não importa se a dívida que ela tem é de 1 milhão ou se é dívida de 1 centavo, ela tem zero poupança afetiva. Ela rapidamente entra no estado de desespero. Então, a pessoa que é chamada de transtorno de personalidade borderline, diagnosticada assim, é uma pessoa que tem um sofrimento atroz por depender sempre de uma fonte de validação externa, afetiva. Como ela oscila entre momentos de intensa felicidade, porque tudo está funcionando bem, mas nesse exato momento, um simples atraso de um parceiro amoroso, de uma parceira amorosa, de um familiar, a alguma coisa acontecer, pode empurrá-la, corresponde à dívida de 1 centavo, ela desce em queda livre para entrar no desespero completo aí aparecem outros aspectos. A tremenda impulsividade em psiquiatria, em psicopatologia, nós chamamos o ato que não é decidido, não é pensado, é só desejado e feito. O ato voluntário é um ato que é desejado, decidido e age, e tem a ação. O ato impulsivo, ele ultrapassa a decisão, ele é papuf. Então, uma pessoa com transtorno de personalidade borderline, por um atraso de 1 segundo de algo que ela espera, ela pode sair do momento paradisíaco para cometer um suicídio, ou pensar no suicídio, ou agir como suicídio, ou quebrar um objeto, ou quebrar a casa. Portanto, é uma pessoa que é emocionalmente instável, porque ela depende sempre que tudo funcione extremamente bem. Ela não suporta, porque ela não tem poupança afetiva, ela não suporta nenhum tipo de contrariedade, nenhum tipo de obstrução ao que ela deseja. Não é manha, não. Essa pessoa não suporta mesmo. Então, essa mistura de poupança afetiva zero, impulsividade extrema e comportamentos de risco, né? Comportamento tanto sexualmente como de ações de risco, e autoimagem, então uma pessoa em que o corpo para ela, por isso que muitas vezes se acompanha de automutilações, né? De se cortar, parece para quem está vendo, isso é maluquice, como é que uma pessoa vai se cortar? Porque muitas vezes a dor é a única forma que o borderline tem de se sentir vivo, de fazê-lo voltar à realidade é a dor. Esse complexo que nós chamamos de transtorno borderline, a medicação não atua sobre ele, atua sobre as repercussões. Quando eventualmente a medicação é necessária, e muitas vezes ela é para quê? Para que nós controlemos a impulsividade dela principalmente, para que a vida dela seja mais estável.
mas é uma pessoa que precisa aprender a conviver com essas oscilações e a falta de poupança afetiva. Espero que haja sido útil para vocês. Tchau.